Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Você sabe o que é um fundo imobiliário de papel? No vídeo de hoje, a gente vai ver o que são os FIIs de papel e dar continuidade ao vídeo de como analisar um fundo imobiliário na prática para iniciantes. Hoje eu vou focar especificamente em fundos de papel. E o que eu vou trazer também é um estudo de caso do fundo IRDM11, um dos mais queridinhos aí dos investidores. Esse fundo, assim como alguns FIIs de papel, foram até pouco tempo atrás um dos mais comentados com altos retornos, ajudados principalmente por alguns índices de reajuste, como iremos ver a seguir. Então, se você não conhece nada de fundo de papel, vem comigo para a gente aprender a analisar e te ajudar a escolher o melhor fundo para você e quais são os pontos positivos e negativos que eles possuem. Para você que chegou aqui agora, eu já tenho 2 vídeos anteriores a esse, com esse tema de como escolher um fundo imobiliário. E no caso eu foquei mais em fundos de tijolos, e foram vídeos que tiveram um bom retorno. Vou deixar o link para a playlist na descrição desse vídeo. E me diz aqui embaixo, você gosta de fundos de papel? Você investe em algum? Que aspectos você leva em consideração na hora de analisar um FII de papel? Vamos bater esse papo aqui e ampliar nosso conhecimento sobre o tema num debate saudável. Bora pro vídeo? Antes da gente entender como analisar um FII de papel, precisamos saber o que são fundos de recebíveis, que é a maneira que o mercado chama os fundos de papéis. São fundos que investem em títulos de renda fixa, com base em ativos imobiliários, dentre esses ativos, os famosos CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários, LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e afins. Os fundos de papel costumam ser interessantes por conseguirem investir em alguns ativos que pessoas físicas não têm acesso. Por exemplo, alguns CRIs, LCIs ou outros fundos que até têm taxas interessantes, mas precisam de um aporte inicial bem elevado. E como os FIIs de papel são remunerados? É usado como remuneração alguns indexadores, como IPCA, IGPM, CDI, CDI+, que é algo além do CDI, além da própria Selic. Normalmente os FIIs de papel jogam também com uma análise macroeconômica a seu favor e vislumbram aportar mais em indexadores mais favoráveis ao ciclo econômico que está por vir. Portanto, se um determinado fundo vê uma projeção de alta do IPCA, por exemplo, ele focará mais seus ativos nesse tipo de indexador, ficando mais exposto a ativos desse índice, focando mais no aumento dos seus rendimentos. Por falar em remuneração, e agora começando a falar das desvantagens de um FII de papel, uma coisa que tem que ficar clara é, se o rendimento do fundo entrega a correção monetária, então o valor patrimonial não valoriza no tempo. Portanto, você fica sendo responsável pelo reinvestimento. Caso você não faça isso, o valor patrimonial perde poder de compra ao longo do tempo. Então, se você tiver um fundo de papel, tenha em mente que você vai precisar aumentar seu número de cotas constantemente, seja fazendo novos aportes ou via subscrições, para não perder seu poder de compra ao longo do tempo. Essa é apontada para muitos como sendo a principal desvantagem em se investir em um fundo de papel. E para ilustrar um pouco disso que eu estou falando, eu estou aqui no site Clube FII e vou mostrar como exemplo o fundo VRTA11, que acho que fica mais simples de ver. Perceba que ele tem picos e vales, mas o longo prazo dele beira a margem dos R$100, que foi próximo de quanto ele foi lançado, com preço inicial de R$110. Esse gráfico não possui ajuste, então o preço aqui foi o preço de tela que você iria ver ou viu quando comprou esse fundo lá atrás. Agora, para a gente ver isso tudo na prática e saber analisar um FII de papel com alguns filtros, eu vou entrar aqui no site do Funds Explorer, e isso eu já ensinei em outros vídeos aqui do meu canal, e vou aqui em Ranking de FIIs e pesquiso aqui os fundos de papel. E para quem tem dúvida de quais são os fundos de papel disponíveis, vai aqui em setores e seleciona os títulos e valores mobiliários. E aí eu vou aqui procurar o fundo IRDM11 para a gente estudar. Clico nele aqui e então a primeira coisa que eu busco procurar em um FII de papel, e eu já quero deixar bem claro aqui que os pontos que a gente vai ver não são os únicos a serem analisados, mas para quem está começando, pode começar a tentar se guiar por alguns desses pontos aqui vistos, é saber qual a disposição em termos de ativos ele tem no seu regulamento. Nessa parte aqui do site, da descrição, a gente consegue enxergar o seguinte: no regulamento do fundo, ele diz que o fundo deverá manter no mínimo 67% e no máximo 100% do seu patrimônio líquido investido em CRI, e até 33% do seu patrimônio líquido investido nos demais ativos imobiliários listados acima. Essa disposição torna o IRDM um fundo peculiar frente aos demais fundos de papéis clássicos, pois ele se expõe também a fundos imobiliários em si,
operando compra e venda desses ativos, transformando o Iridium num fundo híbrido. Então você não pode reclamar quando o IRDM, por exemplo, sai comprando vários FIIs, pois isso está dentro do regulamento do fundo. O que você tem que ficar atento é a disposição que esses FIIs possuem dentro da carteira do Iridium, que não pode passar esse percentual já estabelecido. Eu já vi fundo que fugia dessas composições estabelecidas em seu regulamento, portanto fique atento a isso. Veja se essa estratégia do fundo faz sentido para você. O fundo fala também que no mínimo 50% dos CRIs que compõem parcela do patrimônio líquido deverão possuir classificação de risco atribuída à emissão em escala nacional, no mínimo equivalente a A+, atribuído pela Standard & Poor's, Fitch ou Moody's. Aqui eu vou abrir um breve parênteses. Existem dois tipos de fundos de crédito privado, os fundos High Grade e os fundos High Yield. Essa nomenclatura é bastante simples e tem a ver com os graus de risco e de retorno dos títulos de dívida emitidos pelas empresas. Em suma, o que mais influencia o potencial de retorno de um fundo de renda fixa de crédito privado é a qualidade e o tipo dos ativos que são comprados pelo fundo. Quanto maior o potencial de retorno do fundo, maior será o seu risco. Quanto menor o potencial de retorno, mais seguro é o fundo. Mas qual a diferença entre os dois? Títulos high grade são de ativos com melhor qualidade, porém com menor risco e menor potencial de retorno, sendo assim mais bem avaliados pelas agências de risco. Já os títulos high yield são títulos de menor qualidade, porém com um potencial de retorno maior. Para um exemplo concreto e fixar bem o conceito de uma maneira bem absurda, imagina que o governo federal e a padaria do seu João vão ao mercado e emitem títulos para se capitalizarem. Os títulos que o governo irá disponibilizar são high grade, pois a chance dele não pagar é ínfima e sua avaliação tende a receber uma nota boa das agências de risco. Já a padaria do seu João terá títulos high yield, pois a chance do seu João não pagar essa dívida é grande para as agências reguladoras de risco. Perceberam a diferença? Fechando parênteses, para irmos para o próximo tópico de análise, precisamos olhar o relatório mensal do fundo disponível e, por favor, coloquem isso na sua rotina sempre que possível. E sempre que forem comprar algum fundo imobiliário. Eles vão ser a base para você entender como o fundo está indo e qual o pensamento do gestor. Isso consome poucos minutos no mês para você. E se lembra que é o teu dinheiro que está na reta. Portanto, quanto mais cuidado e acesso à informação, melhor para o seu bolso. E aqui eu vou abrir o último relatório disponível do dia 30/6/2021. Já com ele aberto, a segunda coisa que a gente tem que prestar atenção são as taxas do fundo. No IRDM, essas taxas estão atualmente em 0,17 para a taxa de administração e 0,83 para a taxa de gestão. Então sempre faça a comparação entre taxas para ver os diferenciais entre os fundos de papel. O terceiro tópico é analisar quantos CRIs eles possuem em carteira. No caso do IRDM, e eu vou dar uma diminuída aqui para a gente analisar, vocês percebam que ele tem muitos CRIs na sua composição, chegando à base quase da centena. Então é um fundo bem diversificado com relação à quantidade de CRIs. E eu vou dar uma aumentada aqui para a gente perceber o seguinte. Nota que os dois CRIs que têm maior composição na carteira são esse da Matec, com 3,26%, e esse da Tecnisa, com 2,52%. Eles juntos possuem pouco mais de 5% da carteira de CRIs. O quarto ponto a ser analisado é quem são os emissores desses CRIs. Quanto mais diversificados entre emissores, melhor para o fundo, pois não adianta ter muitos CRIs se forem de 1, 2 ou 3 emissores no máximo. Assim, o fundo se livra do risco de um possível default, ou como nós conhecemos na nossa linguagem, o tão temido calote. Então procure fundos que diversifiquem entre emissores. E se você também puder estudar sobre esses emissores, seria bem saudável para a análise do fundo. Alguns emissores costumam ter capital aberto na bolsa e com balanços disponíveis para estudo. Então tem aí um bom trabalho de investigação a ser feito. Por exemplo, se você for procurar no IRDM, alguns emissores possuem mais de um CRI, como a incorporadora Eco, que possui um pouco menos de 3% de composição do fundo. O quinto aspecto que eu acho válido a ser analisado se refere à distribuição por indexadores do fundo. E aqui o IRDM nos mostra que ele está atualmente alocado da seguinte forma: 33,89% do patrimônio do fundo está em outros FIIs,
34,9% em títulos atrelados ao IPCA, 6,38% em títulos atrelados ao IGPM, 0,91% em IGPDI, 10,61% em CDI e, para finalizar, 13,32% em títulos que pagam CDI mais uma taxa por fora. Então, estudar esse tipo de composição do fundo é importante na hora de alocar numa análise macroeconômica, como dito lá no início. E por último, mas não menos importante, nesse vídeo de hoje, o sexto ponto a ser analisado em um fundo de papel é saber a sua relação entre o preço e o valor patrimonial do fundo, o famoso PVP. Nos vídeos que fiz sobre fundos de tijolos, não dê importância a esse indicador e tem um motivo para isso. Ele não reflete com tanta precisão a relação entre o preço da cota do fundo e o seu valor patrimonial, tendo em vista que o valor patrimonial de um fundo de tijolo é formado por um laudo anual que normalmente tem mais de um avaliador e que é muito subjetivo, pois tem que levar em conta vários detalhes, como localização do imóvel, a valorização do imóvel pelo tempo e etc. Já nos fundos de papel, esse ágio não existe. Como o negócio dos FIIs de papel são basicamente títulos de dívidas, esses títulos não possuem valorização ao longo do tempo. Portanto, um bom conselho seria evitar pegar esses FIIs de papel com PVP com ágios muito grandes. A minha régua de corte seria um PVP acima de 1,1, mas eu já digo que isso depende de fundo para fundo. Não leve isso como uma regra. O IRDM, por exemplo, é um fundo conhecido pela sua excelência de gestão e rápida alocação. E na data da gravação desse vídeo, ele está girando por volta de 1,15. Portanto, é normal você pagar um ágio até às vezes maior do que essa régua de corte que eu citei. Mas aí vai de você conhecer o fundo e estudar o passado dele e suas alocações e tudo mais do FII em questão. E aí, para isso, volto ao que eu falei lá atrás. Leia sempre os relatórios mensais para saber como anda seu FII e saber se está tendo uma boa gestão ou não. Lembra que é o seu dinheiro que está em jogo. Nada aqui se trata de recomendação de compra e venda de qualquer ativo. É óbvio que tem muito mais a ser citado aqui. Vários outros pontos a serem analisados com mais calma. Mas para alguém que esteja iniciando, eu acredito que essa pode ser uma boa maneira de começar uma análise de um fundo de papel. Agora, o que você achou desses tópicos citados? Já usa algum deles? Não se esqueça, não utilize só esses filtros como verdades absolutas. Eu espero poder ter te ajudado e comenta aí se você usa algum filtro desse e qual que eu não citei que você também utiliza na sua análise e por quê. Se você quer mais vídeos sobre FIIs por aqui, deixa aí nos comentários abaixo para a gente fazer essa troca de conhecimentos bem legal. Conto com vocês para me ajudar com dúvidas, críticas e sugestões na seção de comentários. Te convido a ficar comigo e ver os outros vídeos que estão aparecendo para você aí na tela final. Meu muitíssimo obrigado a todos que chegaram até aqui. Se gostaram, já sabem da nossa rotina aqui, né? Curtam o vídeo, me paga com joinha, que fortalece sempre. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo no canal. E compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem. É isso, pessoal. Um grande abraço. Paz, saúde e sucesso a todos.